Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio. E nós vamos começar a fazer os exercícios da apostila a partir desse vídeo. Vamos começar então com exercícios de velocidade, comprimento de onda, frequência, que foi o que foi falado na parte teórica dos vídeos. Eu vou fazer logo um exercício bem complicadinho, logo de primeiro exercício, por quê? Porque entendendo esse exercício, colocando em prática tudo que a gente viu na parte teórica e entendendo algumas partes que eu vou falar adicionais aqui, então vocês conseguem fazer todos os outros exercícios que tem de velocidade, frequência, amplitude, comprimento de onda. Tudo bem? Então vamos para esse primeiro exercício que é do FAMEMA SP, São Paulo. Com o objetivo de simular as ondas do mar, foram geradas em uma cuba de ondas de um laboratório as ondas bidimensionais representadas na figura, que se propagam de uma região mais funda, a região 1, para uma região mais rasa, a região 2. Então, algumas coisas a gente pode ver aqui nessa figura, que ele diz que está fora de escala. Primeiramente, ele tem aqui um certo comprimento de 2 metros para a região 1, e uma velocidade v1. E tem outro certo comprimento de 0,8 por uma velocidade v2 na região 2. Esse comprimento que ele está dando aqui na região 1 ou na região 2 é o comprimento de onda desta onda que está aqui? Bem, de acordo com o que a gente viu, o comprimento de onda vai de um pico da onda, ou a crista da onda, até outra crista da onda. É a menor distância entre dois pontos de mesma configuração. Então, essa distância que ele está dando aqui realmente é o comprimento da onda para a região 1. E 0,8 também vai de uma crista até outra crista. Então, com certeza, esse 0,8 que está aqui, ele é o comprimento de onda para a região 2. O que está acontecendo com a onda? Reparem bem um pouquinho. A onda tem uma certa velocidade na região 1, e quando passa para a região 2, ela muda a velocidade dela e muda o comprimento de onda. Mas uma coisa nós temos que entender. Quando a onda muda de um meio para o outro, de uma região para outra, a velocidade muda, o comprimento de onda muda, mas a única coisa que não muda é a frequência. Então, com isto em mente, nós temos que resolver esse exercício. Para resolver esse exercício, é lembrar que a frequência não muda. Tudo bem? Então, vamos colocar isso no quadro para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas antes, claro, vamos ler a pergunta, né? Sabendo que, quando as ondas passam de uma região para outra, sua frequência de oscilação não se altera. Opa, ele já está dando aqui, beleza. Você não precisava nem lembrar disso, né? Mas, tudo bem, se ele não desse, você teria que lembrar. Mas ele já está até falando isso. A frequência não muda, não se altera. E considerando as medidas indicadas na figura, é correto afirmar que a razão entre as velocidades... Por favor, pessoal, sempre que vocês encontrarem essa palavra razão, ele apenas está pedindo a divisão. Tudo bem? Então, o que ele está querendo? A divisão entre as velocidades de propagação das ondas na região 1 e 2. Ou seja, ele quer saber V1 dividido por V2, quanto que dá aqui. Então, vamos para o quadro para a gente resolver essa questão. Bem, conforme vocês estão vendo aqui no quadro, eu até coloquei já especificando comprimento de onda 1, velocidade 1, frequência 1, comprimento de onda 2, velocidade 2 e frequência 2. Repare que o único dado que o exercício fornece para a gente é o comprimento de onda 1, que ele diz que vale 2 metros, e o comprimento de onda 2, que ele diz que vale 0,8 metros. Apenas isso. Ele não diz quanto que vale a velocidade 1, nem diz quanto que vale a frequência 1, não diz quanto que vale a velocidade 2 e nem diz quanto que vale a frequência 2. Ah, professor, como que eu vou achar então o valor de V1 se eu não tenho a frequência 1? E como que eu vou achar a velocidade 2 se eu não tenho a frequência 2 para poder encontrar essas duas velocidades e fazer a divisão entre elas? Porque não precisa. Como assim não precisa? O que a gente tinha falado e o que o enunciado do próprio exercício falou, que a frequência
frequência não se altera, a frequência não muda. O que quer dizer com isso? Que a frequência na região 1 é igual à frequência na região 2. Então, a gente vai escrever exatamente isso aqui, olha. A frequência na região 1 ela é igual à frequência na região 2. E é por isso que a gente consegue resolver esse exercício. Se não fosse isso, não daria para resolver esse exercício. Então, o que ele está pedindo, afinal de contas? Ele está pedindo que você faça V1 dividido por V2. Não é exatamente isso que ele pede? Então, a gente vai escrever isso. Vamos lá. Antes de escrever V1 dividido por V2, vamos lembrar a fórmula da velocidade da onda, né? V igual a lambda F, comprimento de onda, vezes a frequência da onda. Então, tudo bem, vamos lá, vamos escrever V1 dividido por V2. Vamos escrever tudo direitinho agora. O que é V1? É comprimento de onda 1 vezes a frequência 1, dividido pelo comprimento de onda 2 vezes a frequência 2. Só que a frequência 1 não é igual à frequência 2? E quando eu tenho dois valores iguais no numerador e denominador, o que eu posso fazer? Eu posso cortar, não posso? Então, vamos cortar a frequência. Então, corta F1 com F2, porque eles são exatamente igual, o valor é o mesmo, então quer dizer que eu posso cortar. Então, agora, comprimento de onda 1 vale 2, dividido pelo comprimento de onda 2, que vale 0,8. Então, eu tenho agora 2 dividido por 0,8. 2 dividido por 0,8 dá quanto? A resposta, então, é 2,5. Ah, a velocidade tem que colocar metros por segundo. Claro que não. Por que não? Porque é velocidade dividido por velocidade. Então, as unidades também se cancelam. Tudo bem, então? Então, a resposta é 2,5. Vamos ver qual alternativa tem essa resposta. Então, aqui, a resposta correta só pode ser a letra C, 2,5. Vamos, então, para a questão número 2, para a gente encerrar o vídeo de hoje. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui um comprimento de onda igual a 17 metros. Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Dados: velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo. Então, beleza, o que ele deu? Ele deu a velocidade e deu o comprimento de onda. O que ele quer? Ele quer determine a mínima frequência. Então, na verdade, o que a gente vai determinar é a frequência, dada a velocidade e comprimento de onda, é só aplicar a fórmula V igual a lambda F. Então, vamos para o quadro para a gente aplicar essa fórmula. Então, vamos escrever lá. V igual a lambda F. Ele diz para a gente que a velocidade da onda sonora é 340 metros por segundo e que o comprimento de onda é 17 metros. Então, vamos jogar na fórmula. 340 igual a 17 vezes a frequência. Então, 17 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, não é isso? Então, vai ficar 340 dividido por 17. E a resposta é 20. 20 o quê? 20 Hz, tá? 1 sobre segundo que restaria, então 1 sobre segundo é Hz. 20 Hz. Qual é a alternativa? A alternativa, a letra D. Aqui, olha, 20 Hz. Essa questão era bem mais simples pelo fato de que a gente já sabe agora aplicar a fórmula da velocidade de uma onda, V igual a lambda F. Sabendo, então, que a frequência não muda, a gente tem um comprimento de onda, e todos os exercícios de velocidade são muito simples. É só aplicar a fórmula e fazer o que ele está pedindo. Tome cuidado sempre com as unidades de medida. A gente só pôde dividir diretamente 340 por 17, porque o comprimento de onda está dado em metros e a velocidade também em metros por segundo. Se fosse alguma unidade diferente, você tem que fazer essa conversão. Tudo bem, então? Por favor, continue estudando, façam os exercícios que faltam, refaçam esses novamente para ficar gravado. E, claro,
Não se esqueçam de se cuidar, fique em paz e até mais.